Você já parou para se perguntar como o céu interpreta a forma como você reza? Já se questionou se existe algum significado espiritual oculto no simples gesto de orar deitado, murmurando palavras entre o cansaço e o sono, como se Deus fosse apenas mais um entre tantos com quem se conversa no fim do dia? Pois hoje, eu quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha atravessado a sua mente. E se a maneira como você ora, como você reza, estiver dizendo mais sobre a sua fé do que suas próprias palavras? E se eu te dissesse que existe um segredo espiritual que poucos conhecem, um código oculto entre o corpo e a alma, que determina se suas orações realmente alcançam o coração de Deus ou se perdem no vento como folhas secas? E se eu te dissesse que a postura com que você se apresenta diante de Deus, nos momentos em que ninguém te vê, pode revelar mais sobre a sua intimidade espiritual do que qualquer pregação em público, do que qualquer canção entoada ou promessa feita em lágrimas? Talvez seja exatamente isso que esteja travando sua vida espiritual. Um detalhe invisível aos olhos humanos, mas que o céu observa com atenção absoluta. Neste vídeo, vamos explorar um princípio que pode transformar a sua vida de oração e reacender sua intimidade com o Senhor. Vamos falar sobre reverência. Vamos falar sobre o que o corpo diz quando o coração já não teme mais. E você vai descobrir, nos próximos minutos, como pequenos gestos negligenciados, aparentemente inofensivos, podem se tornar rachaduras profundas na sua comunhão com Deus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode te confrontar, mas também pode te libertar. Este vídeo é um chamado, um alerta, um convite à restauração. Imagine, por um momento, que sua rotina espiritual seja uma casa construída com dedicação. Leitura bíblica, louvor, jejuns ocasionais, oração antes de dormir. Tudo parece em ordem. Mas e se eu te dissesse que existe uma rachadura invisível que, com o tempo, pode derrubar essa casa inteira? E se essa rachadura tiver começado no exato instante em que você trocou o chão frio da oração de joelhos pelo conforto do seu colchão? Muitos acham que orar deitado é um gesto sem importância. Mas a Bíblia, e a própria ciência, nos revelam algo mais profundo. O corpo fala, o corpo adora, o corpo se humilha. Ou não? E por isso, antes de prosseguir, quero te convidar a fazer algo muito importante. Escreva agora nos comentários a frase Paz em Cristo. Escreva com fé, como quem entrega ao céu uma declaração de aliança. Essa pequena ação não é apenas um gesto simbólico. É uma semente, um compromisso público de que você está disposto a ir até o fim desta reflexão, buscando as respostas que Deus preparou para te entregar. Curta este vídeo agora. Sim, agora mesmo. Porque, ao fazer isso, você obriga o YouTube a mostrar esta mensagem para outras pessoas que também estão precisando desse chamado. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer te usar para espalhar a palavra. E eu quero te parabenizar por isso. Você está aqui porque tem fome de Deus. Porque sabe, lá no fundo, que algo precisa mudar. E vai mudar. Mas preste atenção. O que você vai descobrir neste vídeo pode ser a chave espiritual que estava faltando para que uma resposta que você espera há anos finalmente se manifeste. Talvez o ensinamento 9 desta jornada contenha exatamente o segredo que o céu está tentando te entregar há muito tempo. Muitas pessoas não têm uma igreja próxima. Muitas outras não têm alguém para estudar a Bíblia com elas. É por isso que canais como este existem. Para ser uma extensão da igreja. Um lugar de abrigo, de direção, de alimento espiritual. E você faz parte disso agora. Não apenas como espectador, mas como participante. Como alguém que contribui espiritualmente para que essa palavra vá mais longe. E se inscrever neste canal é parte disso. Uma forma de se tornar parte ativa dessa obra. Mas antes de mergulharmos nas profundezas dessa história, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já falou com Deus entre bocejos? Quantas vezes murmurou orações cansadas enquanto o sono vencia a fé? Quantas vezes tratou a presença do Altíssimo como algo comum? Neste vídeo, você descobrirá como esse hábito aparentemente inofensivo pode ser, na verdade, o sinal silencioso de uma fé adormecida. Agora, vamos começar. Silencie seu coração, e prepare-se. Porque Deus está prestes a te lembrar quem Ele é. E mais ainda, está prestes a te lembrar quem você é quando se ajoelha com temor diante dele. A oração de Daniel. Quando o corpo se curva, o céu se abre. A Bíblia nos apresenta a figura de Daniel como um exemplo inquestionável de integridade, discernimento espiritual e reverência. Mas há um detalhe que nem sempre recebe a devida atenção: a forma como Daniel orava. Em Daniel 6, verso 10, lemos que,
Mesmo sob ameaça de morte, ele continuava orando 3 vezes ao dia, ajoelhado, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Essa simples descrição revela muito mais do que um ritual. Ela revela uma postura espiritual, uma entrega, uma reverência que transbordava do espírito para o corpo. Daniel não apenas orava, ele se colocava de joelhos diante do Deus Altíssimo, mesmo quando isso poderia custar sua vida. O que move alguém a manter esse tipo de comportamento em meio à perseguição? É o temor santo. É a consciência profunda de que está diante de um rei, não de um colega. Daniel compreendia que a postura física não era um adorno supérfluo da fé, mas sim uma expressão visível de um coração rendido. Hoje, muitos oram como quem recita um lembrete mental, deitados no sofá ou na cama, entre uma notificação e outra do celular. Dizem: Deus conhece meu coração. Sim, é verdade. Deus vê o coração. Mas ele também vê o corpo. Ele vê o todo. E se Daniel, um homem de espírito excelente, se curvava diante de Deus com o corpo inteiro, o que nos faz pensar que podemos agir com menos reverência do que ele? Essa história nos confronta porque expõe uma verdade desconfortável. Com o passar do tempo, muitos cristãos começam a tratar a oração como uma formalidade, uma prática cotidiana que se encaixa nos espaços livres da agenda ou do cansaço. E é justamente nesse ponto que a reverência começa a morrer. Não por rejeição explícita, mas por relaxamento silencioso. O mesmo relaxamento que um dia levou Azael a substituir o joelho dobrado pelo leito macio, a lágrima pela repetição sem alma. A atitude de Daniel nos ensina que a verdadeira oração exige entrega. Requer um esforço consciente do corpo e do espírito. Porque quem reconhece o trono diante de si, se curva. Quem entende que está falando com o Criador do universo, não permanece passivo como quem conversa com um conhecido qualquer. E talvez você esteja se perguntando: mas é pecado orar deitado? E a resposta não está na letra fria, mas no espírito da ação. Deus vê o contexto. Ele sabe quando você está enfermo, esgotado, sem forças. E nesses casos, a oração do leito é um clamor puro e sincero. Mas ele também vê quando é descuido, quando é comodismo, quando é desatenção disfarçada de espiritualidade. Daniel se ajoelhava não por obrigação, mas por amor. Não por medo, mas por convicção. E sua oração movia o céu. Trazia revelações. Abria portas. Sustentava sua alma mesmo no meio da cova dos leões. Quantos hoje estão enfrentando cova de leões emocionais, espirituais, familiares, mas não conseguem a força de Daniel porque perderam o fundamento de Daniel, a reverência. A oração de joelhos não é uma fórmula mágica, mas é um sinal. Um sinal para o céu de que você ainda reconhece a grandeza de Deus. De que sua alma ainda se curva diante dele. De que ainda existe temor. De que você não se esqueceu de quem é o Senhor. Porque o problema nunca foi a posição do corpo em si. O problema é quando a posição do corpo revela o adormecimento da alma. Se você sente que sua vida espiritual está fria, que sua oração perdeu o fogo, que suas palavras parecem não passar do teto, talvez o primeiro passo seja voltar a dobrar os joelhos. Não porque Deus exija um gesto, mas porque seu espírito precisa reaprender o caminho da reverência. Porque cada vez que você se ajoelha, está ensinando ao seu coração que existe alguém maior, que existe um trono, que existe um rei. E é esse gesto, repetido com sinceridade, que pode abrir as portas novamente. Pode restaurar a chama. Pode renovar a intimidade. O que você faz com o seu corpo enquanto ora está formando um hábito na sua alma. E esse hábito pode te aproximar de Deus ou te acostumar a tratá-lo com banalidade. Daniel escolheu se ajoelhar mesmo sabendo que seria lançado aos leões. Muitos hoje escolhem se deitar mesmo sem leões à vista. E isso revela muito. Porque a oração de joelhos é uma oração de entrega, de rendição, de fé. E quando o céu vê alguém que se curva, o céu se inclina em resposta. Você está disposto a reaprender esse caminho? Está pronto para reencontrar na reverência a chave de acesso à presença de Deus? Então talvez seja hora de fechar a porta, desligar os ruídos e se colocar de joelhos. Não como quem repete um rito, mas como quem reencontra um amor antigo. Porque quando o corpo se curva, o céu se abre. 2 Jesus em Getsêmani, o peso da oração verdadeira. Há momentos em que as palavras da oração não bastam. Momentos em que a alma dói tanto, em que o espírito geme com tanta intensidade, que o corpo não consegue permanecer de pé. Foi assim com Jesus no Getsêmani. Ali, no momento mais angustiante da sua vida terrena, ele não escolheu orar em pé, nem sentado, nem deitado.
O Filho de Deus, o Santo, o Perfeito, o sem pecado, prostrou-se com o rosto em terra e clamou. Mateus, capítulo 26, versículo 39 nos diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, e orava. Essa imagem deveria nos calar. O próprio Cristo, na hora da agonia, se lançou ao chão diante do Pai. Ele não apenas falou com Deus. Ele se lançou sobre a terra. Ele encarnou a oração. Ele nos mostrou que, nos momentos em que mais precisamos da intervenção divina, o corpo inteiro participa da súplica. Jesus sabia com quem falava. E, mesmo sendo filho, mesmo sendo um com o Pai, ele se prostrou. Mas o que isso nos ensina? Que a oração é mais do que palavras ditas. É uma linguagem do Espírito expressa também no corpo. A oração de Jesus não foi protocolar, nem racional. Foi visceral. Foi um grito do coração. E esse grito tinha forma. Tinha posição. Tinha reverência. Muitos cristãos hoje se sentem frios na fé, estagnados espiritualmente, como se o céu estivesse em silêncio. E sem perceber, seguem orando como quem repete um hábito, deitados, distraídos, sem consciência da presença diante da qual estão. Mas Jesus nos ensinou, com o próprio corpo, que há momentos em que a reverência é a ponte entre a alma angustiada e o socorro do alto, que há momentos em que não basta falar. É preciso se render. O Getsêmani foi o cenário de uma batalha espiritual. Ali, a salvação da humanidade estava prestes a ser selada. E naquele jardim, onde o medo, a dor e a obediência se encontraram, Jesus escolheu a reverência como forma de enfrentar a dor. Ele se curvou com o rosto no chão. Chorou. Suou sangue. Intercedeu até o limite da carne. E você? Como tem se apresentado diante de Deus nos momentos de angústia? Como está orando quando tudo parece estar desmoronando? Está se lançando ao chão como quem reconhece que só há um Salvador? Ou está sussurrando entre travesseiros, como quem diz palavras ao vento? A oração de Jesus em Getsêmani é um espelho que revela o quanto muitas vezes nos distanciamos do modelo perfeito. Ele, que podia ordenar aos anjos, preferiu se ajoelhar. Ele, que podia fugir, escolheu se humilhar. Ele, que não tinha pecado, mostrou como se ora diante do peso da cruz. Talvez você esteja carregando hoje uma cruz invisível, uma angústia que não passa, um medo que te sufoca, uma sensação de abandono, e talvez esteja orando, sim, mas sem reverência, sem quebrantamento, sem entrega, e por isso o céu parece longe. Mas há uma resposta, há um caminho, há uma forma de reacender o fogo da oração. E ele passa pela humildade do corpo, pela reverência da alma, pela decisão de seguir o exemplo de Cristo, não apenas em palavras, mas em postura. Porque o verdadeiro clamor se dobra, se curva, se lança no chão se for preciso, não por aparência, mas por convicção. Lembre-se, o que aconteceu após a oração no Getsêmani foi o cumprimento do plano eterno de salvação. A cruz, a morte, e depois, a ressurreição. Mas tudo começou ali, com Jesus prostrado, com Jesus reverente, com Jesus ensinando, em silêncio, que a presença do Pai exige temor. E se até o Filho se prostrou, quem somos nós para orar de qualquer forma? A oração é uma guerra, é um altar, é uma rendição. E o corpo precisa participar disso, porque é parte do culto. Quando o coração e o corpo estão em harmonia diante de Deus, algo poderoso acontece. O céu se move, o inferno recua, e a alma se encontra com o seu Criador. É hora de reaprender com o Mestre. É hora de voltar ao chão sagrado. De dizer com o corpo o que os lábios talvez não consigam mais expressar. De transformar o quarto em jardim, o chão em altar, o silêncio em adoração. Porque quem se prostra como Jesus, se levanta com poder. 3. Os 24 anciãos do Apocalipse. O céu ensina como se adora. No livro do Apocalipse, capítulo 4, João tem uma visão extraordinária do trono de Deus. Um trono cercado por relâmpagos, trovões e um mar de cristal. Ao redor desse trono, 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça, se prosternam diante daquele que vive para sempre. Eles lançam suas coroas ao chão e adoram com o rosto voltado ao trono, repetindo dia e noite: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Apocalipse 4, versículo 11. Agora pare por um instante e imagine essa cena. Seres celestiais, honrados, coroados, rodeados de luz e majestade, e ainda assim, o que fazem diante de Deus? Se lançam ao chão. Se prostram.
Abrem mão da própria glória para reconhecer a glória que está acima de todas. Eles não ficam de pé. Não falam de qualquer jeito. Eles se curvam com profundidade, num gesto que diz mais do que 1000 palavras. Tu és digno. Se até os anciãos do céu se prostram, o que será que o céu pensa quando nós, frágeis e limitados, falamos com Deus deitados entre a pressa e o sono, com a mente longe e o coração sem temor? Que mensagem estamos enviando ao mundo espiritual quando falamos com o Senhor com o corpo relaxado, como se estivéssemos diante de um igual? Os 24 anciãos não fazem isso por formalidade. Eles não obedecem a um protocolo vazio. Eles se prostram porque sabem onde estão. Eles entendem o peso da presença. Eles reconhecem o poder e a santidade que emana do trono. Cada gesto deles, cada coroa lançada, cada joelho dobrado, revela o quanto compreendem a grandeza daquele que está diante deles. E se o céu nos mostra esse padrão, não deveríamos nós, aqui na terra, imitá-lo? Não deveríamos aprender com os que já vivem em adoração eterna? Reverência não é apenas um comportamento religioso. É uma resposta do Espírito à revelação da glória. É o que acontece quando o coração reconhece que está diante do Santo dos Santos. Quantos hoje tratam a oração como uma conversa qualquer? Quantos se acostumaram a orar com pressa, com o corpo largado, sem consciência do mistério que é se dirigir ao Criador? Mas se os anciãos, que vivem na eternidade, ainda se prostram, como podemos pensar que a reverência não é necessária? Esse contraste revela uma ferida na fé moderna. Perdemos a noção da santidade. Falamos do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, e tudo isso é verdadeiro. Mas esquecemos que Ele é também fogo consumidor. Que os céus não suportam sua glória sem tremer. Que até os anjos cobrem o rosto diante dele. E nós, por estarmos acostumados à graça, nos tornamos displicentes com o sagrado. Mas a palavra é clara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. E onde não há temor, não há sabedoria. Onde não há reverência, não há profundidade. Onde não há prostração, o coração endurece, ainda que as palavras sejam belas. Você quer que suas orações sejam ouvidas? Quer que suas palavras toquem o céu? Então aprenda com os anciãos do Apocalipse. Largue suas coroas, ou seja, suas vaidades, suas distrações, suas justificativas. Prostre-se, fisicamente, se possível. Mas, acima de tudo, espiritualmente. Deixe que seu corpo revele o que sua alma precisa dizer. Tu és digno. Aqueles que se ajoelham hoje, se levantarão com autoridade amanhã. Aqueles que se curvam diante de Deus serão sustentados por Ele em dias de guerra. Aqueles que, mesmo cansados, escolhem honrar a presença divina com reverência, encontrarão força onde parecia não haver mais esperança. E se hoje, no seu quarto, você decidir se ajoelhar como os anciãos do céu, saiba que o trono ainda está lá. O mesmo trono, a mesma glória, o mesmo Deus. E Ele está esperando por você. Não para te acusar, mas para te receber, para te renovar, para restaurar em você a reverência que transforma a oração em poder. 4. Moisés e a sarça ardente. Quando tirar as sandálias é mais que um gesto. O deserto era apenas deserto, até que Deus falou. Em Êxodo, capítulo 3, Moisés avistou uma sarça em chamas que não se consumia. Curioso, ele se aproximou. E foi então que ouviu a voz do Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, versículo 5. Um gesto simples, quase insignificante, mas carregado de significado espiritual. Deus não começou a conversa com uma revelação ou com uma ordem complexa. Começou pedindo reverência. Tirar as sandálias era sinal de humildade, de reconhecimento da santidade do lugar, de desprendimento daquilo que é terreno. Era como se o Senhor dissesse: antes de ouvir a minha voz, reconheça diante de quem você está. E Moisés entendeu. Ele não discutiu, não argumentou. Ele obedeceu. Porque sabia que, naquele momento, não estava mais diante de um fenômeno da natureza, mas diante do mistério eterno. E aqui está um ensinamento profundo. Antes que Moisés recebesse a missão de libertar um povo inteiro, ele precisou aprender a reverenciar a presença de Deus. Antes que fosse profeta, foi adorador. Antes que liderasse, curvou-se. E isso muda tudo. Porque muitos querem autoridade espiritual, mas sem reverência. Querem mover os céus com orações, mas continuam orando de qualquer forma, como se estivessem falando com alguém comum. Deus continua pedindo que tiremos as sandálias. E,
Hoje, essas sandálias podem ser a pressa, a distração, o costume, a falta de temor. Cada vez que você entra na presença de Deus como quem atravessa um lugar qualquer, está com as sandálias da rotina nos pés. E o Senhor te chama, tira, reconhece, honra, silencia. Porque este lugar, o momento da oração, o instante de comunhão, é santo. Ainda que seja o seu quarto, ainda que esteja escuro, ainda que você esteja sozinho. É terra santa quando Deus está presente. Você já percebeu como é fácil se distrair durante a oração? Como os pensamentos fogem, como os olhos pesam, como o corpo se acomoda. Isso não acontece porque você é fraco ou indigno. Acontece porque o inimigo sabe que, se você reencontrar a reverência, reencontrará o fogo. Moisés viu a sarça arder quando decidiu se aproximar, mas ouviu a voz de Deus quando se dispôs a tirar as sandálias. A revelação veio depois da reverência. Muitos estão esperando revelações, respostas, milagres, mas continuam calçados com a indiferença. E Deus está dizendo: você quer me ouvir? Então tire as sandálias. Não com os pés físicos, mas com a alma, com o coração, com a consciência. Reconheça o santo. Ajoelhe-se se puder. Incline o rosto. Apague as luzes. Dobre a voz. Porque o lugar da oração só se torna altar quando a reverência chega primeiro. E há ainda um mistério. Moisés só foi capaz de suportar o chamado divino porque primeiro suportou o impacto da santidade. Ele tremeu. Escondeu o rosto. Sentiu medo. Porque entendeu com quem estava falando. A reverência foi o primeiro passo para a missão. E é assim até hoje. Só quem se prostra em secreto pode se levantar com autoridade em público. Só quem tira as sandálias diante do fogo da presença pode depois carregar esse fogo em sua caminhada. Talvez, no fundo, você esteja precisando voltar a esse lugar. Não ao deserto literal, mas ao lugar onde você encontra a sarça. Ao lugar onde Deus fala de forma íntima, mas exige reverência. Onde Ele não grita, mas exige silêncio. Onde Ele não força, mas espera uma resposta. E essa resposta pode ser um gesto, uma postura, uma mudança de atitude. Hoje, Deus está reacendendo a sarça diante de você. Não uma chama literal, mas o fogo da palavra. O fogo da verdade que arde e não consome. E Ele está dizendo: tira as sandálias. Esta terra é santa. O que você fará? Vai ignorar? Vai seguir orando como sempre? Ou vai parar, silenciar, se curvar, e dizer com o corpo e com a alma: Senhor, reconheço que estou em terra santa. Fala, que o teu servo ouve. 5. Isaías e os serafins, a visão que restaurou o temor. No capítulo 6 do livro de Isaías, encontramos uma das visões mais sublimes e impactantes da Bíblia. O profeta relata que, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla de sua veste enchia o templo. Ao redor do trono estavam os serafins, criaturas celestiais de glória e pureza. E o que faziam esses seres, criados apenas para servir e adorar? Eles cobriam os rostos com duas de suas asas, cobriam os pés com outras duas e voavam com as duas restantes, enquanto clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículos do 1 ao 3. Serafins, criaturas perfeitas, sem pecado, cheias de luz, e, ainda assim, cobriam o rosto diante da glória do Altíssimo. Por quê? Porque sabiam que nem mesmo a perfeição criada é digna de contemplar diretamente a santidade absoluta de Deus. Esse detalhe, frequentemente ignorado nas pregações, é um dos maiores ensinamentos de reverência contidos na Escritura. O temor santo não nasce da culpa, nasce da consciência da grandeza divina. E Isaías, diante dessa cena, não ficou indiferente. Ao contrário, foi quebrantado até o mais profundo de sua alma. Ele não se achou digno. Não tentou se justificar. Não disse: Deus conhece meu coração. Ele tremeu. Ele se desesperou. Ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Isso é reverência. Não é medo que afasta. É temor que aproxima. É quebrantamento que precede a purificação. A visão de Isaías nos mostra que o culto verdadeiro não começa com cânticos nem com pedidos. Começa com um impacto, um abalo, um encontro com a majestade que nos faz calar, que nos faz dobrar os joelhos, que nos leva a dizer: eu não sou nada diante de ti. E esse impacto é necessário.
Porque sem ele, caímos na rotina religiosa, onde oramos sem perceber com quem estamos falando. Quantas vezes nossa oração se torna leve demais, superficial, distraída? E se os serafins cobrem o rosto, e se Isaías se sente impuro apenas por ver, o que dizer de nós, que às vezes tratamos a oração como um hábito, uma tarefa, um ritual entre muitos? Será que ainda temos consciência de quem é aquele que escuta? Será que ainda nos lembramos que estamos falando com o Senhor dos Exércitos? Isaías foi tocado por uma brasa viva. Foi purificado. E só então foi enviado. A ordem divina, a quem enviarei, só veio depois da reverência, do temor, da consciência do próprio pecado. Ou seja, a missão nasceu do encontro com a glória, e o encontro com a glória só aconteceu porque Isaías foi capaz de reconhecer a santidade. Hoje, muitos querem missão sem temor. Querem autoridade sem quebrantamento. Querem orar sem se ajoelhar, sem silenciar, sem tremer. Mas não funciona assim. O reino não se move por fórmulas. Ele se move quando o coração e o corpo reconhecem, juntos, que estão diante do Santo. Que não estão apenas falando com Deus, mas sendo visitados por Ele. E o que fazer, então? O que você pode fazer hoje? Comece por admitir que, talvez, tenha perdido esse temor. Que sua oração virou rotina. Que você ora deitado, apressado, distraído. E tudo bem reconhecer isso. Porque Isaías também reconheceu. Mas não parou aí. Ele permitiu que a brasa o tocasse. Que o quebrantamento o moldasse. Que a glória o transformasse. E você também pode. Agora. Neste instante. Não importa quanto tempo faz que sua oração está fria. Que suas palavras estão ocas. O céu ainda está no trono. Os serafins ainda cantam. E se você fechar os olhos, calar o ruído e se prostrar, mesmo que em lágrimas, mesmo que em silêncio, você será tocado. Porque a reverência atrai a presença. E a presença transforma tudo. 6. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Reverência com o corpo e com as lágrimas. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, encontramos uma das cenas mais comoventes e profundas do Novo Testamento. Jesus está à mesa na casa de Simão, o fariseu. E então, entra uma mulher conhecida na cidade por sua má reputação. Ela não diz uma palavra, não tenta se justificar, não se defende, apenas se aproxima. Carrega um vaso de alabastro com perfume caro, se ajoelha aos pés de Jesus, e começa a lavar seus pés com suas lágrimas, enxugando-os com os cabelos, beijando-os, e ungindo-os com o perfume. Ela não pediu nada, mas sua atitude disse tudo. Ela não recitou orações, mas sua postura gritou reverência, amor, arrependimento e fé. E o que Jesus viu nela? Ele viu um coração quebrantado. Viu uma alma que compreendeu, talvez melhor que todos os teólogos ali presentes, quem era aquele que estava diante dela. Essa mulher não se importou com o julgamento dos outros. Não ligou para o que pensariam. Não se preocupou em parecer exagerada. Ela sabia que estava diante do Senhor. E, por isso, sua adoração foi total. Com o corpo, com as lágrimas, com o perfume mais precioso, com a alma. Simão, o fariseu, julgava em silêncio. Dizia a si mesmo que se Jesus fosse realmente profeta, saberia que tipo de mulher o tocava. Mas Jesus, com a sabedoria divina, revelou o que realmente importava. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta, com lágrimas, regou os meus pés, e com os cabelos os enxugou. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Lucas 7, capítulos do 44 ao 47. Aqui, Jesus não elogia um discurso. Não exalta uma doutrina. Ele se encanta com um gesto. Com a reverência expressa em forma de adoração sincera. Porque onde há quebrantamento verdadeiro, há toque. Onde há reverência, há presença. E onde há entrega total, há perdão. Muitos hoje esperam que Deus os toque, mas continuam orando com o coração frio, o corpo disperso, a mente distante. E se esquecem de que Deus ainda se manifesta onde há lágrimas sinceras, onde há joelhos dobrados, onde há humildade. Essa mulher nos ensina que adorar é mais do que cantar, mais do que pedir. É reconhecer quem está diante de nós. É cair aos pés de Jesus como quem entende que ali é o fim do orgulho. Que ali tudo se desfaz, a reputação, a vergonha, o medo, a performance. Ali resta só uma alma e um Salvador. Talvez você tenha pecado. Talvez tenha errado muito. Talvez tenha se afastado. Talvez ache que já não tem mais forças para orar de joelhos.
Mas se você puder se ajoelhar, mesmo em casa, mesmo sozinho, mesmo em silêncio, e derramar as lágrimas que estão represadas, o céu ouvirá. Porque o que Jesus procura não é quem sabe orar com palavras bonitas, mas quem ora com o coração em ruínas, e o reconstrói aos pés dele. Hoje, muitas orações se tornaram frias porque deixaram de ser físicas. Porque deixaram de envolver o corpo. Porque se transformaram em pensamentos apressados. Mas essa mulher nos lembra, o corpo adora, as lágrimas adoram, os cabelos, os joelhos, o perfume, o toque, tudo pode se tornar culto quando é entregue com sinceridade. Ela não tinha teologia, mas tinha reverência. Não tinha palavras, mas tinha adoração. E foi isso que a salvou. É isso que pode te salvar hoje. Ajoelhe-se. Derrame-se. Volte aos pés de Jesus. Porque quem se lança assim, nunca sai vazio. Sai perdoado. Sai renovado. Sai restaurado. E que a sua oração, a partir de agora, seja como a dela, um gesto que toca o coração do céu. 7. O publicano no templo, quando a oração mais poderosa é a mais humilde. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus nos conta uma parábola sobre dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, exaltando suas próprias obras, jejuava, dava o dízimo, não era como os outros homens. Sua oração era cheia de si, repleta de comparação, marcada por um orgulho disfarçado de devoção. Já o publicano, um cobrador de impostos mal visto pela sociedade, permaneceu à distância. Nem sequer levantava os olhos ao céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. E então Jesus, diante dessa cena, revela um dos maiores segredos do reino. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 14. A postura do publicano é a chave deste ensinamento. Ele não apenas se reconheceu como pecador. Ele demonstrou isso com o corpo. Não olhou para o alto. Não avançou até o altar. Ficou à distância, batendo no peito. Porque seu espírito sabia quem estava diante dele. E é essa reverência silenciosa, essa consciência de indignidade, esse quebrantamento expresso até no modo de se posicionar, que atrai o olhar de Deus. Quantas vezes temos orado como o fariseu, mesmo sem perceber, falando muito, justificando nossos atos, nos comparando aos outros? E quantas vezes deixamos de orar como o publicano, em silêncio, em lágrimas, em humildade? A oração verdadeira, aquela que Deus ouve e responde, não precisa de muitas palavras, mas precisa de reverência. Precisa de um coração que entende que não está tratando com qualquer um, mas com o Deus Santo, justo, misericordioso. Hoje, vivemos em tempos onde a oração se tornou muitas vezes uma expressão automática. Muitos oram deitados, com os olhos semicerrados, entre um bocejo e outro. Outros transformaram a oração em discurso. Mas Jesus nos mostra que é na simplicidade humilde de um gesto que o céu se move. É na oração do publicano que está a porta da justificação. Observe que o texto não fala de um lugar. Ambos estavam no templo. Não fala de palavras bonitas. Fala de postura interior e exterior. O publicano estava fisicamente mais distante, mas espiritualmente mais próximo. Estava abaixado, não apenas nos olhos, mas na alma. E é por isso que sua oração atravessou os céus. Você pode estar se sentindo longe. Pode ter a sensação de que não sabe orar como os outros. Pode pensar que não é digno. Mas se tiver um coração quebrantado, reverente, contrito, se tiver a coragem de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, você encontrará o favor de Deus. Porque Ele não resiste a um coração que se humilha. A oração do publicano é o exemplo de que o que toca o céu não é volume, nem eloquência, nem emoção forçada. É reverência. É verdade. É humildade. E isso, qualquer um pode oferecer. Não importa o passado. Não importa o erro. O que importa é a posição do coração. E essa posição, muitas vezes, se revela também no corpo. Um olhar abaixado. Um joelho dobrado. Um gesto de rendição. Talvez você precise se afastar um pouco do barulho hoje. Encontrar seu próprio canto do templo. Não para gritar, mas para bater no peito. Para dizer, com o coração exposto: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E ali, mesmo sem levantar os olhos, você sentirá o olhar de Deus descer até você.
Porque a oração mais poderosa é aquela que nasce no chão. 8. Ana no templo, a oração silenciosa que moveu os céus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, somos apresentados a Ana, uma mulher marcada pela dor do silêncio. Estéril, humilhada, ignorada, ela levava ano após ano a mesma angústia diante do Senhor. Mas em um determinado dia, algo diferente aconteceu. Ana entrou no templo e orou de maneira tão intensa que seu corpo inteiro falava com Deus, ainda que sua voz não fosse audível. Seus lábios se moviam, mas nenhum som era ouvido. Ela orava com o coração, orava com o corpo, orava com lágrimas, orava com reverência. O sacerdote Eli, ao vê-la, pensou que ela estivesse embriagada, porque não entendia o que via. Ele viu uma mulher prostrada, em pranto, em silêncio, mas não percebeu que estava diante de uma alma em agonia, clamando com tudo o que tinha. Quando ela respondeu, disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1, versículo 15. E aqui está um dos maiores ensinamentos sobre a oração verdadeira. Ela nem sempre faz barulho, mas ela sempre tem reverência. Ana não estava deitada, nem distraída. Ela estava em pé ou talvez de joelhos, mas com o espírito completamente prostrado. Sua alma falava mais alto do que sua boca. Seu gesto era de entrega total. Não havia fórmulas. Havia fé. Não havia espetáculo. Havia dor. Havia clamor. Havia temor. Deus ouviu Ana. E não apenas respondeu seu pedido com o nascimento de Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, mas transformou sua vergonha em honra, sua humilhação em glória, sua dor silenciosa em testemunho eterno. Porque o que Ana fez ali, naquele templo, foi mais do que pedir um filho. Foi confiar. Foi se render. Foi adorar em espírito e em verdade. Quantas vezes você já sentiu que as palavras não saíam? Que a oração parecia vazia, repetitiva, sem força? Quantas vezes pensou em orar, mas o cansaço te venceu e você apenas murmurou algo deitado na cama? Ana nos ensina que a oração que transforma não nasce da comodidade. Ela nasce do quebrantamento. E esse quebrantamento tem corpo, tem postura, tem lágrimas, tem reverência. Se Ana tivesse simplesmente reclamado em silêncio, ou se tivesse feito uma oração apressada e superficial, talvez nunca tivéssemos ouvido falar dela. Mas ela escolheu derramar a alma. Ela escolheu se apresentar diante de Deus como quem sabe com quem está falando. E é por isso que sua história atravessou gerações e chegou até nós. Hoje, muitos acreditam que para orar bem é preciso saber o que dizer. Mas Ana nos mostra que não é sobre o que se fala. É sobre como se entrega. O gesto, a atitude, a verdade da alma. É sobre estar inteiro diante de Deus, mesmo que sem palavras. É sobre não fingir. É sobre orar com tudo o que se tem, mesmo quando tudo o que se tem é uma lágrima e um fio de esperança. Você pode fazer isso hoje. Pode encontrar um canto. Pode se ajoelhar. Pode silenciar. Pode deixar que as lágrimas falem. Que os suspiros sejam orações. Que o corpo se curve como quem entende que está diante do trono. E Deus ouvirá. Porque Ele não despreza um coração quebrantado. Porque Ele vê o que ninguém vê. Porque Ele escuta o que ninguém escuta. Porque Ele responde quando há reverência. Ana não saiu daquele templo da mesma forma que entrou. E você também não precisa sair deste momento como entrou. A reverência silenciosa que moveu os céus naquela tarde antiga ainda move os céus hoje. O altar ainda está de pé. O Deus ainda é o mesmo. E se você se apresentar diante dele como Ana, inteiro, humilde, rendido, ele te ouvirá. 9 Saul e a obediência seletiva, quando o descuido na reverência gera ruína. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, encontramos um exemplo doloroso de como a falta de reverência, mesmo quando disfarçada de religiosidade, pode custar caro. Deus havia dado a Saul uma ordem clara: destruir totalmente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Não poupar ninguém, nem mesmo os rebanhos. Mas Saul, após a vitória, decidiu poupar o rei Agag e o melhor do gado, com a justificativa de que seriam oferecidos como sacrifício ao Senhor. Aos olhos humanos, poderia parecer um bom argumento. Afinal, ele venceu a guerra e quis oferecer parte do despojo a Deus. Mas Deus não se impressiona com gestos exteriores que desobedecem o que ele falou em secreto. A reverência verdadeira não é moldada por conveniências. Ela é sustentada pela obediência, ainda que silenciosa, ainda que incompreendida. Samuel, o profeta,
confronta Saul com firmeza. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, versículo 22. Esta frase não é apenas uma repreensão. É uma revelação eterna. Deus pesa a obediência como expressão suprema de reverência. Saul perdeu o trono, não por idolatria, nem por assassinato, nem por um escândalo público. Ele perdeu tudo por causa de uma desobediência disfarçada de culto. Por ter tratado a instrução divina como algo negociável. Por ter colocado sua lógica acima da voz do Senhor. Isso é irreverência sutil, perigosa, mortal. E aqui está o ponto mais profundo. Quantos de nós estamos hoje fazendo o mesmo? Quantas vezes oramos dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas escolhemos o conforto em vez do temor? Quantas vezes oramos deitados, relaxados, enquanto dizemos que estamos entregando tudo, mas o corpo revela o que a alma não quer admitir, que a reverência foi trocada por conveniência. Saul era rei, tinha poder, tinha glória, mas faltava-lhe o principal, temor verdadeiro. E isso não se finge. Isso se revela quando Deus fala, e nós obedecemos. Quando Ele pede algo difícil, e nós não negociamos. Quando Ele exige entrega, e nós não colocamos condições. O gesto de Saul ao poupar o melhor do gado e tentar justificar sua desobediência com um sacrifício revela um coração que perdeu a reverência no secreto. Ele ainda parecia piedoso aos olhos do povo. Ainda oferecia louvores. Ainda falava como rei ungido. Mas o trono já havia sido arrancado em silêncio. Porque o céu não se curva diante de aparências. Ele pesa atitudes. Ele sonda o oculto. Talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver com a forma como o ouro? Tudo. Porque a reverência é o primeiro degrau da obediência. Quem ora de qualquer jeito, quem trata a presença divina como comum, com o tempo começará também a negociar instruções, a relativizar mandamentos, a justificar rebeldias. E quando menos perceber, o coração já estará endurecido. Saul não caiu de repente. Foi um desvio progressivo, um relaxamento sutil, uma decisão aqui, uma concessão ali, até que a presença foi embora. Até que a voz cessou. Até que o trono virou ruína. Mas há um caminho de volta. Um caminho que passa pelo arrependimento, pela humildade, pela escolha de obedecer mesmo que doa, de orar com reverência, não apenas com palavras, mas com atitudes, de dizer a Deus: não quero apenas falar contigo, quero te ouvir, quero te honrar, quero me render. De se levantar da cama, fechar a porta do quarto e se ajoelhar, como quem diz: tu és Deus, e eu sou teu servo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E reverenciar é a raiz da obediência. Quando você ora de joelhos, quando curva a alma e o corpo, quando se cala para ouvir, está dizendo ao céu: eu ainda te temo, eu ainda te respeito, eu ainda reconheço tua voz como soberana. E isso, meu irmão, minha irmã, vale mais do que 1000 sacrifícios. Vale mais do que o melhor do rebanho. Vale mais do que qualquer ritual. É isso que sustenta reis no trono. É isso que atrai a presença. É isso que preserva a unção. Reverência. Obediência. Verdade. 10. A postura de Jesus em oração, o Filho que ensina com o corpo. Ao longo de todo o Evangelho, Jesus, o Filho de Deus, nos oferece não apenas palavras eternas, mas atitudes concretas. Ele não só pregava sobre oração, ele vivia a oração. E em cada gesto, em cada momento de intimidade com o Pai, havia algo que revelava a profundidade da sua reverência. Um dos episódios mais marcantes é descrito em Lucas, capítulo 22, versículo 41, quando, já no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso, Jesus se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, de joelhos, orava. Ele se afastou, procurou o silêncio, dobrou os joelhos e orava. Essa descrição, curta, simples, direta, nos ensina mais sobre oração do que muitos livros teológicos. Porque se o próprio Cristo, que é um com o Pai, dobrava os joelhos, quem somos nós para fazer diferente? Jesus, em sua vida terrena, nunca tratou a oração como algo banal. Sempre buscava lugares separados, se retirava da multidão, subia aos montes, passava noites inteiras falando com o Pai. E, em momentos específicos, prostrava-se, se ajoelhava, se lançava ao chão. Ele fazia do corpo um instrumento de adoração. Ele ensinava com o exemplo. Nunca deitava no conforto.
Nunca murmurava entre bocejos. Seu corpo dizia o que sua alma gritava: Pai, eu te honro. Pai, eu te reverencio. Mas há mais. Em Hebreus 5, versículo 7, lemos que nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Note isso, ele foi ouvido, por causa da reverente submissão. Isso muda tudo. Não foi o tom da voz. Não foi o volume das palavras. Foi a reverência, a atitude, o temor. Muitos hoje se perguntam: por que minhas orações não são ouvidas? E talvez a resposta esteja aqui. Porque oramos com frases corretas, com boas intenções, mas sem reverência. Oramos deitados. Oramos distraídos. Oramos sem temor. E o céu, embora misericordioso, também é santo. Também exige honra. Jesus não precisava provar nada. Ele era puro, perfeito, mas mesmo assim, orava com o rosto no chão. Porque entendia que a oração não é apenas petição. É adoração. É reconhecimento. É submissão. E a reverência, expressa no corpo, era parte essencial do seu culto ao Pai. Talvez, sem perceber, você tenha diminuído a presença de Deus ao tamanho da sua rotina. Talvez tenha transformado o tempo de oração em um momento funcional. Rápido. Superficial. Mas hoje, Jesus te convida a voltar. A reencontrar no silêncio sagrado. A dobrar os joelhos não por medo, mas por amor. A se prostrar não por obrigação, mas por desejo. Porque cada vez que você ajoelha, está dizendo ao céu: não sou eu quem governa. Tu és o meu rei. Cada vez que se afasta do barulho para orar, está dizendo: Senhor, minha prioridade é te ouvir. E cada vez que escolhe orar com reverência, está tocando o coração de Deus da mesma forma como Jesus tocava. O Filho nos ensinou como falar com o Pai. E esse ensinamento não é só verbal. É físico. É espiritual. É profundo. Jesus orava de joelhos. Jesus se curvava. Jesus chorava. E se ele, sendo quem é, fazia isso, não será o momento de revermos como temos nos apresentado diante de Deus? Se você quer respostas, se você quer ouvir a voz do Pai, se deseja restauração espiritual, então comece por aqui. Com reverência. Com joelhos dobrados. Com o coração rendido. Porque quando o corpo se curva, a alma se abre. E quando a alma se abre, o céu responde. Conclusão, o retorno à reverência. O gesto esquecido que pode restaurar sua intimidade com Deus. Se você chegou até aqui, quero que saiba de algo muito importante. Isso não foi por acaso. Não foram apenas palavras que te trouxeram até o fim deste vídeo. Foi o Espírito Santo que conduziu sua atenção, tocou sua consciência, despertou em seu coração um clamor silencioso que talvez estivesse adormecido há anos. Porque nem todos permanecem até o final de um estudo como este. Mas você permaneceu. E isso te diferencia. Isso te coloca entre os que têm sede. Entre os que ainda buscam. Entre os que reconhecem que há algo maior esperando por eles. Hoje, percorremos juntos uma estrada espiritual feita de exemplos bíblicos, de gestos, de lágrimas, de posturas que falam mais alto do que as palavras. Vimos reis que perderam tudo porque se esqueceram de reverenciar. Vimos mulheres anônimas que tocaram o coração de Deus com suas lágrimas silenciosas. Vimos profetas prostrados, anjos que cobrem os rostos, apóstolos que dobram os joelhos. E o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, curvado, com o rosto em terra. Tudo isso nos conduz a uma única verdade: a reverência não é uma opção. É um reflexo da alma que ainda reconhece a majestade. Você pode ter se acostumado a orar deitado, a repetir palavras entre o cansaço e o sono, a tratar a oração como um hábito noturno antes de dormir. E talvez nunca tenha percebido que, aos poucos, algo precioso foi se apagando. A chama, o temor, a presença. Mas hoje o Espírito de Deus está te dizendo com clareza: volta. Não apenas com palavras, mas com gestos, com postura, com reverência. Não se trata de uma regra religiosa. Trata-se de uma resposta espiritual. Seu corpo é templo. Sua atitude é oferta. Seu joelho dobrado, seu rosto inclinado, seu silêncio profundo, tudo isso pode ser mais eloquente do que 1000 declarações vazias. A reverência não é um teatro. É um eco da alma que viu a glória. E se você deseja que sua vida espiritual seja restaurada, não comece por grandes promessas. Comece pelo gesto esquecido. Dobre os joelhos. Agora mesmo, talvez,
aí onde você está, você sinta o desejo de se ajoelhar, de fazer uma oração diferente, de silenciar, de deixar que as lágrimas venham. Faça isso, porque é nesse lugar que Deus fala. É nesse chão que Ele constrói o altar. É nesse momento de rendição que Ele derrama o óleo novo. Não espere amanhã. Não adie mais esse reencontro com o temor santo. Hoje é o dia. Agora é a hora. O trono está de pé. O céu está atento. E Deus está te chamando para voltar a adorá-lo com o corpo, com a alma, com tudo o que você é. Quero te fazer um convite. Se este vídeo falou ao seu coração, se você sentiu o toque do Senhor enquanto caminhava por estas reflexões, escreva agora nos comentários a frase: Senhor, eu volto aos teus pés com reverência e temor. Escreva como um pacto, como um compromisso público, como um selo espiritual. Eu lerei cada comentário, e saberei quem são os que chegaram até aqui, os que ouviram até o fim e responderam com verdade. E se você ainda não se inscreveu no canal, quero falar com você diretamente. Talvez tenha assistido a vários vídeos, sentido a presença de Deus, aprendido lições valiosas, mas ainda assim, não clicou em inscrever-se. E eu preciso te dizer, quando você se inscreve, não está apenas clicando em um botão. Está se comprometendo a manter viva a sua fé. Está construindo um hábito espiritual. Está dizendo ao céu: eu quero continuar aprendendo. Quero continuar ouvindo. Quero ser alimentado pela palavra. Mas quando você assiste e vai embora sem se inscrever, você está se privando de algo precioso. É como visitar a casa de Deus, receber um pão quente e sair sem dizer obrigado. É como ouvir uma voz divina e responder com silêncio. Por isso, hoje, mude isso. Faça parte desta família espiritual. Seja alguém que contribui com a missão de espalhar o Evangelho, mesmo que seja apenas com um clique. Isso é honra. Isso é reverência também. E mais ainda, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um amigo que está orando no automático, um parente que se afastou da fé, um irmão de caminhada que precisa reencontrar o fogo. Espalhe essa mensagem como quem leva um recado do céu. Porque você não sabe o impacto que esse vídeo pode ter na vida de alguém. Pode ser exatamente o que faltava para alguém se levantar, dobrar os joelhos e reencontrar o Senhor. Antes de encerrar, quero pedir algo a você. Quando este vídeo acabar, não desligue. Fique em silêncio. Deixe a música de fundo tocar por alguns minutos. E durante esse tempo, faça o que o Espírito te inspirar. Talvez você chore. Talvez você se ajoelhe. Talvez você só fique quieto. Mas nesse silêncio, Deus agirá. A presença virá. A paz te envolverá. E você sentirá que algo novo está começando. Depois, fale com Deus. Não com fórmulas, mas com o coração. Diga: Senhor, me perdoa pela frieza. Me ensina a te honrar novamente. Me devolve o temor. Quero voltar aos teus pés. E fique ali, até sentir que foi ouvido, até saber que foi restaurado. Hoje foi mais do que um estudo. Foi um encontro. E encontros assim não podem ser esquecidos. Que este momento se torne memória viva. Que a reverência volte ao seu altar. E que, ao dobrar os joelhos, você descubra que o céu também se inclina para te ouvir.